Bem-vindo a mais um episódio do Planos em Prática. Dessa vez a gente está trabalhando a história de Ana e George, um casal que, além de estar passando por dificuldades financeiras, ainda tem que lidar com uma entidade sobrenatural. Para saber como essa história começou, o link está aqui embaixo na descrição. Então, recapitulando, quem é você? O que fez com George? Então ela está confrontando a voz sem ainda entender muito bem o que está acontecendo. Acalme-se, querida. Ainda não fiz nada. Ainda é dia. Aqui eu ia acrescentar ele ainda está bem, mas eu acho que a criatura, do jeito que a gente está descrevendo, não entenderia o conceito de tranquilizá-la nesse sentido, né? Ela pode estar pensando que a Ana está ansiosa por ver o marido morto. Então a diferença ali de perspectiva, né? Ainda não fiz nada. Ainda é dia. Então ela ficou neutra. Ana não conseguiu desviar os olhos da imagem no projetor, do sangue que pingava do corte aberto e tingia a pia da cozinha de vermelho. Baixou os olhos e deparou-se com seu curativo ensopado, gotejando no carpete bege. Sentiu-se tonta, perdida. Só podia estar acontecendo algo sério com sua cabeça. Então, brincando com os fluidos, com os líquidos, né? A ferida aberta no projetor, a própria mão dela, né, o próprio dedo se manifestou ali e está derramando sangue, e depois eu boto os respingos de saliva do ser caindo na nuca da Ana. Então, brincando com essa coisa dos líquidos, isso para deixar realmente um contexto ali desconfortável para protagonista, né? Então ali, não, eu não quis dizer aquilo. Eu amo George, não quero que ele morra. Aí a gente vai estabelecer para o leitor o que se passa na cabeça da Ana e que ela realmente tem um amor sincero pelo marido, e o que ela falou era da boca para fora, como a gente já tinha estabelecido antes, né? E agora o conflito vai girar todo em torno disso. Ah, mas agora eu não posso voltar sozinha. Você entende, não entende? Fiz todo o caminho entre os planos porque ouvi seu chamado. Entende? Então essa coisa da repetição, de uma fala meio desconexa, né? Como se ela estivesse tentando falar um idioma com o qual ela não é familiar. A voz tornou-se mais pastosa e Ana teve a impressão de respingos gelados caindo na base de sua nuca. É o que eu já tinha falado. Mexer com os sentidos do leitor, né? Não só com que... Como agora ele não pode ver a ameaça, então a gente brinca com os sentidos, e como é uma criatura capaz de cruzar os planos, como eu tinha falado, a gente pode gerar esse tipo de efeito. Ela vai bater no projetor e agora a gente vai tirar a Ana do escritório para a gente construir uma outra situação. Bom, então fiz alguns ajustezinhos nesse último parágrafo aqui, e aí já defini o momento do banheiro, um momento de reflexão, em que ela vai se posicionar com relação ao conflito principal da história. Então, desde lá de cima, vá embora, por favor, me deixe em paz. Ela bateu com violência no projetor com a mão machucada. A máquina tombou de lado no chão e apagou de imediato, a mancha vermelha em sua lateral fazendo-o parecer um animal abatido. Então eu usei a questão do projetor ser marcado com sangue para fazer uma alusão ao animal abatido, porque numa história de terror, de horror, a gente nunca deve perder a oportunidade de gerar uma imagem perturbadora, de gerar uma imagem que vai provocar no leitor algum sentimento negativo, né, por assim dizer, um sentimento de desconforto, porque a gente quer o leitor nesse clima o tempo inteiro.
E logo em seguida, correu para o banheiro, abriu a torneira e enfiou a mão embaixo dela. Olhou para si mesma no espelho e só então se deu conta das lágrimas que derramou sem perceber. Então aí a gente vai tentar dar uma explicada de que ela está num conflito interno, que isso aí tem uma razão psicológica, como ela é uma pessoa esclarecida, né? Ela dava aula, então a primeira explicação para ela vai ser que algo no seu inconsciente, por ela estar sacrificando o casamento por conta da condição financeira, está fazendo com que isso extravase dessa forma, com alucinações, né? E coisas desse tipo. Esse vai ser o pensamento dela nesse momento. Então o sangue demorou a estancar. Durante esses vários minutos, Ana repassou o que viveu desde a briga da noite anterior. Considerava-se uma pessoa razoável e sem qualquer superstição. Assim, o que estava acontecendo só podia ser culpa do estresse pelo desgaste constante de seu relacionamento, né? Que eu acabei de falar. Então, qual é o passo mais lógico agora? Ela tentar entrar em contato com o marido para se desculpar, dizer, não, chega disso, não vale a pena, né? Então, essa seria a conclusão dela, que tipo, ela está tão perturbada, eles estão se agredindo de uma tal maneira que isso está gerando esse tipo de estresse que está tirando ela da realidade. Então ela vai tentar entrar em contato com o marido para pedir desculpa, para se reconciliarem. Não vai conseguir, porque o marido está trabalhando, está longe do celular, a gente vai inventar alguma coisa. E esse é o momento da gente passar para o ponto de vista do Jorge e mostrar lá como é que ele está, o que ele está pensando, mas tentar enfatizar a ingenuidade dele, né? A inocência dele, que é um cara de bom coração, que também está com a mesma cabeça dela, sem ter precisado passar por nada disso, mas é uma pessoa de boas intenções que realmente quer se conciliar com ela e só não sabe muito bem como, né? Como que eles vão lidar com essa situação sem entrar em divergência o tempo inteiro. Isso porque o leitor, nesse caso a gente quer que o leitor torça pelos dois. E eu escrevi uma coisa lá em cima que foi um indicativo de um possível final, que a criatura, né, o ser, fala que ele não pode voltar sozinho, porque ele atravessou todos os planos para atender ao chamado da Ana. Então isso aí é um indicativo de que realmente ela pode no final se sacrificar para preservar o marido, e assim a gente tem um conto em que as coisas não terminam bem, como muitos contos de terror, né, de suspense. A gente pode terminar com uma tragédia, né, com o marido vendo ela morrendo de alguma maneira, mas na realidade o que ela está vendo é ela indo embora com a criatura. Vamos ver se vai se desenhar, ou se o final vai se desenhar dessa maneira, ou se eu vou ter uma outra ideia pelo caminho. Então agora a gente tentou dar uma pontuação aqui para poder mudar a situação da história, né? Avançar com a história. E ela fez a sua reflexão como pessoa racional que é, e depois ela resolveu revisitar o escritório e lá estava tudo normal, né? Não tinha nem sinal do que tinha acabado de acontecer. E ela, na cabeça dela agora, ela está pensando que isso tudo é fruto do estresse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o ponto de vista agora, como ela tentou ligar para o marido, isso é interessante, para dar essa falta de comunicação entre eles, né? Ela tenta ligar, ele não atende, e aí a gente vai botar agora o ponto de vista do marido brevemente. Como eu já tinha pensado, eu vou valorizar mais o ponto de vista dela do que o dele, mas eu preciso de ambos os pontos de vista na história para poder dar a ideia de que ela está passando por uma coisa que ele não está percebendo, né? Quando os dois estiverem juntos, ele não vai estar vendo o que ela vê, e isso vai ser interessante para o final. Então agora eu vou fechar essa situação da Ana ali, e a gente vai para um breve momento do Jorge lá na oficina. Vamos ver o que se passa na cabeça dele, e aí depois a gente decide qual vai ser o desfecho. Essa história continua no próximo vídeo, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com os exercícios realizados até agora.
Era isso pro vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.